Olá, vamos começar nossos vídeos sobre a introdução ao Siesta, né, que é um código que realiza cálculos de primeiros princípios. E esse é um primeiro vídeo de uma série de vídeos que, né, eu vou produzir. E nesse primeiro aqui nós vamos fazer a compilação do Siesta, né, na versão paralela em OpenMP. Então eu vou mostrar aqui do início como que você pode pegar o arquivo do Siesta, fazer o download dele e eventualmente passar para compilação do código, tá legal? Então essa primeira parte aqui a gente vai então acessar o site do Siesta. Você pode, né, abrir aqui o seu navegador, né? A gente vai entrar no Google. E aqui no Google, se você procurar por GitLab e Siesta, né, você vai ver aqui que você encontra esse primeiro link. Eu já tinha entrado no site. É só clicar aqui, né, você consegue obter o projeto do Siesta. Então tem várias informações aqui do projeto, mas a gente quer entrar na parte que é só do Siesta mesmo, tá legal? Então ele tem alguns subprojetos aqui, mas a gente quer entrar nesse aqui de baixo, que é o Siesta. Você clica aqui e aí você vê os arquivos do projeto, mas a gente quer uma versão em especial, tá? Nós vamos utilizar uma versão em especial e aí você consegue alterar isso. Se você olhar essa caixa onde está escrito Master, né, você consegue selecionar a versão que você quer. A gente quer essa versão 4.1 B3, tá? Essa versão é uma versão que eu já utilizei algumas vezes. Ela é uma versão beta, mas ela é muito fácil de compilar e já tem vários mecanismos, principalmente os que nós vamos utilizar aqui nesses vídeos, bem estabelecidos, tá? Então ele atualiza a página, pega, né? Dá para você fazer o download dessa versão. Então, ó, tem várias opções. Eu prefiro utilizar esse download do arquivo targz, que é o comum utilizado no Linux, e ele é compactado, tá? E é um arquivo que não é muito grande não. A gente vai ver daqui a pouco o tamanho desse arquivo. Vamos salvar ele aqui, vou clicar em salvar, né? Ó, ele já salvou ali 10 MB. Então é um arquivo pequeno, né? Então um download relativamente rápido. Vamos abrir aqui a página dele de downloads, a pasta, né? Eu estou usando o Linux Mint. No Linux Mint a gente tem algumas facilidades, tá? Como essa opção de extrair aqui. Então nós vamos extrair esse arquivo aqui, esse arquivo compactado, targz, né? E aí essa pasta aqui a gente vai tirá-la daqui, né? Não vamos deixá-la nessa pasta de downloads não. Então a gente vai recortar essa pasta e nós vamos colocar ela na pasta principal aqui, né? Home do usuário, tá legal? Então vamos recortar, colocar ela aqui agora. A gente pode colar isso, beleza. Então a gente consegue ver o que tem aqui dentro. Só que a gente quer na realidade utilizar um terminal. Então no Linux Mint você pode abrir um terminal ali com o botão direito. Ele demora um pouquinho para abrir o terminal já na pasta, né, conforme dá para ver ali. Vamos aumentar essa letra. Se você der Ctrl+, né, o sinal de positivo, ele aumenta a letra, facilita para a gente visualizar, tá legal? Então vamos ver o que tem aqui dentro. O ls ele mostra os arquivos, né? Então tem todos os arquivos aqui que a gente descompactou. A gente quer entrar numa pasta específica, tá? A gente quer entrar na pasta obj, tá? Então vamos entrar nessa pasta aqui. Dentro dessa pasta obj, se você olhar esse ls que eu dei, você vai ver que tem um arquivo readme. Então a gente vai escrever esse arquivo, a gente vai usar o more. Se você der o more readme, ele vai mostrar o conteúdo dessa pasta, né? Se apertar espaço, ele termina de escrever esse arquivo na tela. Então escreveu tudo, né? E aí dá para você ler o que tem nele. Então ele tem algumas informações. Então que a gente vai ver aqui agora que você tem que executar esse comando aqui, ó, tá? Se você quiser só compilar o programa, você dá dois cliques aqui, né, e cola com o botão do meio do mouse, né? Isso é uma facilidade do Linux. Quando você faz isso, rapidamente ele
dar essas informações todas, tá? Então ele fala que é o seguinte: você precisa copiar um arquivo arc.make para esse diretório, tá? Só que a gente não tem esse arquivo aqui. Então como que nós vamos fazer isso? A gente vai utilizar, né, um arquivo arcmake que já tem um modelo, tá legal? Então a gente vai usar o do GFortran, tá? Tem mais de uma opção, tá? Nós vamos utilizar o compilador GFortran e aí a gente vai usar o arcmake do Fortran. Se você precisar instalar o GFortran, você pode executar esse comando aqui, sudo apt-get install e o GFortran, tá? Eu vou testar aqui para ver se eu tenho ele instalado, mas eu já tenho certeza que eu tenho ele instalado. Ele pede uma senha, você digita a senha, né? E aí você vê que ele vai informar para a gente que já está instalado. Caso não seja o seu, né, a sua situação, ele vai pedir para instalar e você confirma a instalação. Então só dá esse sudo apt-get install aí. Então agora a gente precisa do arquivo arcmake. Então eu vou copiar, né? Eu vou copiar esse arquivo gfortran.make para o arquivo arc.make. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu cometer algum erro na hora de digitar, ou se eu apagar alguma coisa nesse arquivo sem perceber, eu tenho uma cópia original ali. Então isso me evita problemas futuros, tá? Então vamos modificar esse arquivo, vamos ver o que tem dentro dele. Tá legal? Outra coisa, o VI, né? É importante, a gente utiliza muito o VI porque ele é bem leve. Então se você tiver o VI instalado, se você digitar vim e entrar igual eu já mostrei ali, você consegue ver que ele está instalado. Se ele não tiver instalado, você faz exatamente o que a gente fez com o GFortran. Você dá um sudo apt-get install e VI, ou VIM, né? Vim. Tá? Então vamos editar esse arquivo arcmake. Então não se preocupe com o conteúdo desse arquivo. Basicamente você tem que ver que o compilador Fortran é o GFortran, então aquele FC é Fortran Compiler. Então ele está GFortran na linha de cima e na de baixo, tá? E aí a gente quer fazer uma alteração nisso aqui. Então onde que nós vamos olhar, né, essa alteração? Vamos voltar no site do Siesta. Tem uma opção embaixo ali escrito Wiki, de Wikipedia mesmo, né, como se fosse uma Wikipedia deles, e fala sobre a documentação. Então tem um guia aqui para os documentos. Vamos seguir nesse link. Então os manuais do Siesta, tá? Vamos seguir o outro link aqui que fala do manual. E a gente vê que tem manual para várias versões, inclusive para o Siesta 4.1. Só que aqui tem uma versão B4, mas o manual dele é idêntico do B3, então é suficiente. Então a gente vai entrar na parte de compilação, mas mais especificamente na compilação em paralelo. Então tem vários tipos de compilação em paralelo, mas a gente está interessado na compilação em OpenMP. Então se a gente der uma olhadinha aqui nas informações que ele passa, ele tem a primeira opção, que é do compilador GNU, que é do GFortran. O G vem de GNU. Então nós vamos copiar essas primeiras linhas que estão aqui selecionadas e nós vamos colocar isso lá no arc.make, tá? Então copiar, a gente vai modo de inserção, né, do VI, e a gente vai colar com o botão do meio. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado, que o VI ele tem muitas facilidades. Estou ajeitando as linhas aqui igual está no documento lá. O que acontece é que ele ajuda na formatação às vezes, isso pode atrapalhar um pouquinho. Então você remove essa linha de comentário, que é o sustenido, né? E pronto. Agora, com a inserção dessas duas flags, dessas opções do compilador, já é suficiente da gente fazer essa compilação. Então aqui agora o que a gente tem que fazer é simplesmente salvar e sair desse arquivo, né? Isso. Beleza. Agora que a gente saiu, né, a gente pode partir para compilação. Simplesmente você digita make, dá um enter, né? Ele vai começar a escrever muitas coisas aqui na tela. Começou a escrever. Então a gente vai parar o vídeo um pouquinho. Ó, terminou, né? Depois de uns minutinhos, a gente vê aqui que aparentemente a compilação finalizou sem nenhum erro. Se você olhar esse bloco enorme de informações aqui, você vai ver esse comando gfortran siesta, e ele está basicamente esse bloco compilando todas as bibliotecas necessárias.
E aí nesse final todo aqui ele gera um executável, tá? Que é o executável do Siesta. Então basicamente o que a gente pode ver aqui no final dessa última linha, né, é que ele foi compilado, não tem uma mensagem de erro, nenhum aviso. Então a gente pode verificar que ele foi compilado. Então, se a gente procurar um executável aqui, né, ponto barra siesta e completar com tab, né, ele vai mostrar para a gente que tem um executável. Você pode até testar, executar o siesta, não é necessário fazer isso, ó. Você vê que ele aparece na tela. Mas eu vou cancelar, se dá um Ctrl C ele cancela. Então, a ideia agora é transformar isso aqui, facilitar o acesso a esse executável, né? Então, para facilitar esse executável, o que a gente pode fazer é copiar ele para uma pasta comum do sistema e você pode acessar de qualquer lugar. Mas isso tem problemas, porque se você fizer errado, né, você pode cometer erros, né, de estragar o sistema. Mas o custo para isso é muito baixo, tá? Então é melhor você copiar para essa pasta e você vai ter vantagem de acessar isso de qualquer lugar, tá legal? Então nós vamos fazer isso agora. Então aqui, se você digitar cp siesta, nós vamos copiar para uma pasta user bin. Geralmente as pastas que tem bin no Linux são pastas com executáveis, tá? E você pode botar um nome diferente para o seu executável, tá? Se você der tab aqui, você vê, ó, tem muitos executáveis, então você tem que tomar um cuidado para não sobrescrever nada, tá legal? Então eu vou botar um nome aqui para esse executável, vai ser Siesta 4.1. Já existia um que eu já tinha feito isso aqui anteriormente, mas esse nome do destino você pode simplesmente escrever o nome que você quiser, desde que ele não tenha nenhum copiado. E quando você executa, ó, dá para perceber que tá a permissão negada, né? Porque é uma pasta do sistema, você provavelmente é um usuário comum, você não é o administrador ou root do sistema. Então o que você tem que fazer é alterar esse comando e colocar a palavra sudo, porque ela te permite fazer isso, ela te dá poderes administrativos. Então agora eu consigo fazer essa cópia, tá vendo, né? Então com essa cópia você consegue chamar o Siesta com esse nome Siesta 4.1 de qualquer lugar. Então eu vou sair dessa pasta, né? Entrei para o home, para uma pasta qualquer. Eu posso tentar chamar o Siesta aqui se eu quiser. É basicamente isso, tá? O que a gente queria fazer, né? Então, recapitulando, o que a gente fez foi basicamente baixar o Siesta, ver onde está a documentação dele, né? É sempre bom saber onde está a documentação e também compilar ele em paralelo na versão OpenMP. E se vocês verem agora, ó, eu consigo chamar esse executável, né, de qualquer pasta, tá bom? Então é isso. Então nos próximos vídeos, né, nós vamos utilizar, né, o Siesta, e no primeiro vídeo da sequência a gente vai fazer um cálculo simples e que não vai ter uma complicação muito grande, tá legal? Então até mais.